Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, parte de baixo aqui do vídeo. Você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sininho das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado aqui do canal. Vamos então para a análise de hoje, que eu vou falar aqui do Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, B3 SA3, MRFG3, POSI 3, PTBL 3, BPAC 11, VVR3 e SUS B3. Começando então pelo Ibovespa, mas antes de começar realmente a análise, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui, agradeço demais a sua valiosa audiência e logicamente um ok, um joinha se esse conteúdo for útil para você de alguma forma. Começando aqui pelo Ibovespa, tivemos um dia aqui estável, mais 0,17%, candle de indefinição, ou seja, ainda para subir, tem dificuldade para subir, tem uma dificuldade de ter um movimento maior de subida, enfim, mas está tendo um movimento de alta, superou a máxima, quebrou a sequência de máximas descendentes, então já é um sinal positivo, mas ainda abaixo da média. O viés ainda é de baixa na minha avaliação, a não ser que o mercado mostre algo relevante aqui para cima. Por que o viés é de baixo? Porque a tendência é de baixa, a forma como está se movimentando o preço. Isso aqui pode acontecer? Pode, só vejo como menos provável. Com base nisso, significa dizer que não vai subir? Não, significa dizer que objetivamente eu vou ficar mais receoso ou criterioso, a palavra certa, de tomar decisões na ponta compradora. De tomar decisões que eu estou falando de operações de curto prazo, de swing trade, tá? Não com foco em prazo maior. Com foco em prazo maior, essa região dos 121, 120 mil pontos é uma região interessante para buscar operações aí na ponta compradora de alocação, pensando no prazo maior. Seguindo aqui para os futuros, no gráfico de 60 minutos, nós temos aqui, ó, depois do mini índice bater aqui, ó, no mini índice bateu lá na zona de resistência, já gerou sinal para baixo. E segue aqui apontando para baixo. Ou seja, essa última hora de pregão onde o Ibov já está fechado, está caindo 0,17%. Abriu caindo? Abriu. Então fica mais para buscar a operação de venda, de topo descendente ou pivô de baixo. Ou seja, enquanto estiver dentro de um movimento de queda, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Topo descendente preferencialmente. Vai ter suporte importante, mas na região ali dos 122, 390, 340. Abriu subindo, dá para buscar a operação de compra? Dá, desde que supere essa máxima aqui. Olharia lá no gráfico de 10 minutos, que vou pegar aqui o gráfico de 10 minutos, ou seja, abre subindo, supera aqui essa máxima, que é esse ponto que vem aqui e faz fundo ascendente para cima da média, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para buscar a operação de compra de day trade. Só que ficando muito atento na região de resistência aqui, que vai desde o 123, 490 a 735. Essa faixa de preço aqui é uma faixa bem relevante de resistência, que se chegar um pouco mais esticada aqui para cima, fica mais para buscar até venda, na expectativa de entrar de novo pressão vendedora, jogando o preço aqui para baixo, como fez aqui, como fez nesse ponto aqui, como bateu aqui, gerou um movimento para baixo, como bateu aqui próximo e também gerou um movimento para baixo. Essa seria a forma de atuar. Passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 123.490, melhor ainda para buscar operações de compra de day trade no mini índice, pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar no dia de hoje foi lá, aquela resistência lá do gráfico de 60 minutos do mini índice, que é a de resistência do gráfico diário do dólar. O viés é de alta, sim, tá? Candles ascendentes, sim, mas está numa zona de resistência muito importante, que é ali em torno, começa na faixa dos 280, arredondando até o patamar de 294. 280 a 294, uma faixa aí de 14 pontos, que é uma região importante de resistência aqui pelo gráfico diário. E aí, olhando para um gráfico de 60 minutos, dá para buscar a operação de compra? Dá, desde que abra subindo e passe a gerar no gráfico de 10 ou de 5 minutos fundo ascendente para cima dos 270. Se gerar sinalizações de alta acima dos 270, ficaria mais para buscar a operação na ponta compradora de day trade num gráfico de 10 ou de 5 minutos do dólar. Por outro lado, se abrir caindo, gerando topo descendente, dá para buscar venda? Dá. Topo descendente preferencialmente, mas ficaria atento nessa questão do suporte aqui dos 243. O ideal seria sinalizações de baixa abaixo dos 243.
Dá para ser até um pouco antes, mas sendo um pouco mais criterioso na questão de topo descendente, próximo da média, ou testando a média no gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar essa operação de topo descendente. Vou até colocar no gráfico de 10 minutos, mencionar. Uma das primeiras formas de entrada, abriu caindo aqui, perdeu essa mínima, vou entrar vendendo essa perda de mínima, um topo duplo, algo como um topo duplo ou um pivô de baixo, tentando pegar o movimento de baixo até a região de suporte, seja dos 243 ou principalmente aqui da região dos 236,5. A outra forma seria topo descendente mais próximo da média móvel exponencial de 13 períodos. E a melhor abaixo dos 243, sinalizações de baixo abaixo dos 243, topo descendente ou pivô de baixo. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje bateu no nível de suporte, que é a região que já foi comentada na última análise de fechamento de sexta-feira e também no radar da semana. Região ali por volta dos 27,80, bateu e gerou um candle de recuperação. Dá para arriscar compra na Petro, superação da máxima desse candle? Até dá. Até dá. A correção foi até curta em termos de tempo. Dá para arriscar compra? Quando eu falo até dá, porque assim, se eu coloco o stop aqui, essa distância aqui, e eu projeto essa distância do tamanho do stop, ela vai ficar muito próximo da zona de resistência aqui, que é importante para o papel. Então tem um risco maior nessa posição comprada em termos de relação ao risco-retorno, dela não ir muito longe. E o que seria melhor? Se tivesse mais um pregão aqui a 2 pregões caindo e gerar sinal de alta mais afastado possível da zona de resistência. Que zona de resistência é essa que está falando, Alto? Tem primeiro aqui os gaps, né? Tem principalmente 28,39, mas olhando aqui para a máxima 28,99 a R$29 e aqui na faixa 29,05. Enfim, essa região aqui em conjunto com essa aqui, zona de resistência importante para o papel. Então, entrar comprando superação da máxima desse candle 28,21, o stop vai ficar lá em 27,66 para tentar pegar algo para cima no ativo. Falando de swing trade. Vale 3, abriu caindo, perdendo assim na região de suporte de novo, em termos de fechamento esse fundo aqui, já tinha oscilado abaixo, volta para cima, vem para baixo, mas não fecha abaixo, vai se mantendo acima da região ali do 108,76, mas ainda o viés é de baixo. Dalton, compraria a superação da máxima desse candle? Eu não compraria, não se encaixa dentro da minha metodologia, eu estou mais para buscar a entrada nesse papel se fizer algo, um desenho parecido com esse aqui. Sinalizações de alta no mínimo acima da média, e melhor ainda se antes de gerar sinal de alta, superar o 113,25 para compra de swing trade. Então tudo que eu estou mencionando aqui é swing trade, aquela operação que eu estou tentando pegar de 3 a 10 pregões posicionado. Então a tendência é de baixo, o viés é mais de baixo nesse momento no papel. Depois de Vale 3, vamos aqui para B3SA3, que terminou aqui o dia apresentando queda. A gente segue na posição vendida, 0,82%, então não tem nenhuma mudança agora em relação à posição vendida. Seguimos vendido no papel. A favor da tendência de baixa, a favor de se sustentar aqui embaixo. Lógico, se voltar aqui para cima da média seria algo negativo para a nossa posição. Mas enquanto se mantiver abaixo da média e perder o mínimo desse candle, vai aumentar a chance de queda do papel. A forma que começou a operação não foi das melhores, mas enfim, ainda mantemos a posição vendida. Marfrig teve um pregão aí forte, foi até uma das escolhas aqui dentro do meu perfil no Instagram, @dvinvest, escolher aí a Marfrig. Forte alta, fechamento ali para cima da média. A ação que ficou com a tendência um pouco mais para indefinida, alto, mas o fundo não é ascendente? É ascendente. Um longo movimento de baixa, está em cima ali da média também, enfim, é uma região de suporte, mas com algo ainda para baixo dessa região aqui. Eu prefiro entradas no papel através de sinalizações de alta para cima no mínimo aí dos R$19,50. Fechou acima desse patamar. Se fosse para arriscar alguma entrada, seria a entrada aqui na superação de máximo, stop aqui, tentando pegar algo para cima, mas mesmo assim em relação ao risco-retorno, se eu coloco o stop aqui, ó, esse tamanho de stop replicado aqui para cima em termos de objetivo, essa altura é praticamente a mesma em relação ao risco-retorno de 1 para 1 para o topo. Tem um risco um pouquinho maior. Por outro lado, se fizer algo assim, me anima mais, porque já seria um fundo ascendente, um fundo mais relevante, já acima da região 19,50. Enfim, sinalizações de alta para cima de 19,50. A primeira foi hoje, só que o candle é muito grande para fazer essa entrada. Depois de Marfrig, Pose 3, só é importante ressaltar, é lógico que quanto mais a Marfrig subir, ótimo, porque a gente tem esse papel dentro da carteira perspectiva, tá? A carteira mensal de ações. A Pose 3 está dentro de uma subida aqui, alta de 4,32%, ativo que tem uma volatilidade mais alta, pegando aqui a volatilidade média percentual desse ativo, 5,2%, é o quanto ela oscila para cima ou para baixo em termos percentuais. Em termos de valor nominal, valor em reais, 65 centavos em média nos últimos 10 pregões.
Então, ativo mais volátil. E da mesma forma que gerou lá a Marfrig um sinal de alta fechando acima da média, aqui também gerou. Só que se fosse para escolher o sinal, eu preferiria o sinal da Marfrig. Mas das duas é algo semelhante. Entradas para cima, mais para cima da região ali de topo anterior, de outro topo aqui na faixa ali dos 12, por volta de 12,65. Né? Uma região que foi para trás aqui uma pequena parada do preço, que virou resistência aqui, suporte aqui, resistência aqui, enfim. Acima dessa região me animou mais para buscar algum tipo de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta em POSI 3. Para quem está comprado, trabalha com stop aqui em 11,99, logo abaixo aqui desse sinal de alta que foi montado no pregão de hoje. É igual na Marfrig, pode botar o stop até abaixo da mínima do pregão de hoje. Estaria bem posicionado em termos de operação de swing trade no ativo. PTBL3 também fechamento em boa alta, a tendência aqui é de baixa, a tendência que eu digo a característica dos movimentos, aqui eu vou passar até direto aqui, a característica dos movimentos é tendência topos e fundos descendentes, tendência de baixa. O que significa dizer? Não se esperar em média muito para cima. Se você está comprado, você pode colocar o stop aqui, se você abriu compra, não esperar muito é reduzir o tamanho do objetivo que você deseja no papel, em média tende a não ir tão longe. Ficar atento em zonas de resistência, como por exemplo a média móvel 3 períodos ali por volta dos 14,60, que vai coincidir com essa região aqui. Então ficar atento na questão de gerou mais 2 candles aqui, tem a possibilidade de tirar o stop daqui e botar abaixo da mínima do último candle, do candle de quarta-feira, seria lá na quinta-feira o reposicionamento stop para quem está comprado mesmo contra a tendência em PTBL3. A BPAC 11 está dentro também de uma tendência aqui que ela reverteu, era uma tendência de alta que foi revertida para baixo, ali de um topo duplo, ameaçou cair aqui em cima do nível de resistência, mas reverteu para cima, fica então dentro de um contexto de indefinição e com níveis de resistência aqui, principalmente a região aqui em torno dos R$32, bem testada. Lógico que esse patamar de topo para trás também, se eu traço uma linha, eu só vejo aqui um fechamento acima dessa linha, outro aqui, e volta para baixo no pregão seguinte. Então, o que gera uma importância aqui na faixa dos 31,80 até botar aqui um valor mais alto, 32,11. De 31,80 a 32,11, zona de resistência mais relevante. Quais seriam então as estratégias? Entrar comprando aqui com stop aqui grande? Não. Estratégia. Vem aqui, lateraliza, pivô de alta, compra. Vem aqui, supera um pouco mais, gera fundo ascendente para cima ali da média móvel 3 períodos ou para cima pelo menos de um nível aqui em torno de 31,30, beleza, fundo ascendente compra também no papel. Então agora, mais observação em BPAC 11. Vários gráficos bem confusos nesse momento em termos de tendência, em termos de sinalizações de alta que é revertida facilmente ou de sinalização de baixa. Momento aí do que está acontecendo no próprio Ibovespa. O Ibovespa, lembrando, representa o que acontece em média aqui nas ações. Em diversas ações, uma faixa de 84 ações. VVR3 alta de 2,92%, a tendência de curto prazo é de baixa, mas o ativo está dentro de um processo de alta agora, de correção da tendência de baixa, desse movimento de baixa está dentro do processo de correção que começou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, está no quarto candle na minha leitura, quarto pregão de correção caminhando para a média móvel 3 períodos, que é um patamar de resistência para o papel. Então, dentro desse patamar de resistência, quem está comprado, se tiver aqui mais 1 a 2 pregões, perdeu a mínima do candle anterior, saída de uma posição comprada, na minha avaliação, seria um sinal de topo descendente, aumentaria a probabilidade de queda do papel, assim como já aconteceu aqui, assim como gerou pivô de baixa aqui. Então, encerraria a posição. E de que forma abriria compra nessa ação? Cenário bem ruim aqui, olhando para cá, não vejo muito cenário que me apoie compra, a não ser que seja acima ali de uma região em torno de R$13,10. O sinal que mostre força, primeira força por parte dos compradores nesse movimento é a partir daqui avaliaria a correção desse movimento para um movimento seja lateral ou de baixa para planejar uma compra a favor de uma nova tendência ou de retomar uma nova tendência no papel, uma tendência de alta e de curto prazo. E por último aqui SUSB3, então resistência mais próxima ali por volta dos R$13 até R$13 aqui e 20 centavos, tem R$13 e R$13,20 um gap de baixa aqui na ação, enfim, de 13 a 13,20 é a zona de resistência mais próxima da VVR3. SUSB3 alta de 3,81%, voltando para cima de 2 fundos, olha só como estava com dificuldade de voltar para cima, voltou para cima da média, para cima de 2 fundos, então
cria-se ali um viés mais positivo, um sinal de possível reversão da tendência de baixa de curto prazo. Poder falar assim, girou aqui um W, beleza, um W mais ou menos, mais uma lateralização e rompimento para cima, mas gera um viés de alta. Compra nesse papel, para mim, se fizer algo assim. Ou seja, dá sequência, depois retorna e gera ou pivô de alta ou fundo ascendente para abrir alguma compra na ação. Resistência mais próxima, 57 a 57,45. Primeira zona de resistência mais próxima. E importante, para quem está comprado, tem a opção de trabalhar com stop já abaixo da mínima de hoje, 54,49. E fazer com que não seria bom o preço voltar para baixo da média móvel exponencial 3 períodos, que seria essa região aqui. Ou seja, voltou, fechou abaixo da média, gerou nova mínima, seria a saída da posição comprada também de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.